Jornaleiros em Campo. Começando Jornaleiros em Campo, eu tô aqui com o Renan Araújo, com o Márcio Kaviski, com a Camila Ferreira e o Pedro Dutra. E eu quero começar esse bloco falando de Copa Sul-Americana. Nós tivemos as semifinais terminadas esse meio de semana. A vitória da LDU sobre o Vélez Sarsfield em Buenos Aires por 1-0, que classificou o time do Equador para a final. E tivemos nesta quarta a Universidade de Chile contra o Vasco. E foi um jogo interessante. A vitória da Universidade de Chile, conhecida como Laú, por 2-0. O Vasco está eliminado da competição. E eu quero saber do Márcio Kaviski o que ele achou do jogo e se realmente esses dois times, o time do Equador, a LDU, e o time do Chile, a Universidade, eles realmente são os melhores times da competição e merecem estar na final. Merecem sim, Paulo. A LDU já faz boas campanhas sul-americanas há muito tempo, de Libertadores, da própria Copa Sul-Americana, então merece estar nessa final. A Laú jogou melhor que o Vasco, foi até chamada de Barcelona brasileira, com um pouco de exagero enorme aí, apesar do time ter suas qualidades, tocar bem a bola, saber o ritmo de jogo. Para mim o jogo foi decidido muito aqui no Brasil, onde o Vasco podia ter saído com a vitória, fez um primeiro tempo até razoável. Abriu o placar, né? Abriu o placar, fez 1-0, deixou a Laú empatar. Então, eu acho que se o Vasco tivesse vencido, poderia ter sido diferente. Acredito que são, como eu já disse, os dois melhores times e nós vamos ter uma final muito interessante para assistir. Bom, também ressaltar que, inclusive, tem um jogador sondado pelo Milan, né? O Vargas, bom jogador da Universidade. Eu queria saber um pouco do Renan Araújo também sobre a LDU, porque todo ano o time está chegando, foi campeão da Libertadores em 2008, da Sul-Americana em 2009, e de novo chega. A LDU, por ter esse histórico de bons resultados, nós podemos considerar ela a favorita? Olha, eu acho que pode, justamente por ela manter essa regularidade ao longo dos anos, ela revela alguns bons jogadores e ela tá batendo de frente com alguns das grandes forças do futebol sul-americano, né? Já que o Boca, River e os times brasileiros não estão conseguindo se fortalecer no futebol sul-americano agora, nas Libertadores, a LDU está conseguindo aproveitar esse espaço e se revela uma grande surpresa. Bom, agora eu vou fazer um palpite rápido aqui, saber de vocês quem vence essa final, quem vence a Sul-Americana. Renan, Universidade ou LDU? LDU. Márcio Kaviski? Laú. Camila? LDU. Pedro? LDU. Tá certo. E agora a gente vai falar um pouco do Brasileirão. Vamos ter a última rodada nesse fim de semana. Uma rodada em que a maioria dos jogos são clássicos. Nós temos aí o Grenal, Cruzeiro e Atlético, Mineiro, Atletiba, Flamengo e Vasco, Botafogo e Fluminense, São Paulo e Santos, Corinthians e Palmeiras, Avaí e Figueirense. Eu quero começar pela Camila. O que esperar dessa última rodada? Essa vai ser talvez a rodada mais importante dos pontos corridos nos últimos anos? Vai ser uma rodada muito disputada. Essa atitude de ter colocado os clássicos na última rodada foi, para mim, muito boa, assim. Não vai ter aquela coisa de entregar, tem muita coisa em jogo ainda, o título, vagas para Libertadores e para o rebaixamento. Então, vai ser o fator da rivalidade, vai dar outro aspecto para todos os jogos. Vai ser muito corrido, muito jogado, vai ser bem legal de assistir todos eles. Eu concordo com a Camila, são vários jogos importantes. Por exemplo, tem várias curiosidades, uma delas, o Celso Roth vai disputar o Grenal, mas já avisou que vai sair após. Então, mesmo assim, já é uma alternativa para o ano que vem. Do Grêmio já está pensando em técnico novo, já até pensou no Caio Júnior. A gente tem o Flamengo e Vasco, que é um clássico que vai decidir título, Libertadores, que então é muito importante. A gente tem o Corinthians e Palmeiras, é decisão de título também. O Palmeiras pode tirar o título do Corinthians, o Corinthians pode se sagrar campeão sobre o Palmeiras. Então acho que essa rodada é a mais interessante, como a Camila falou, do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, sem sombra de dúvidas. E a ideia de colocar os clássicos todos juntos na última rodada, para que não houvesse aquele negócio de entregar resultados,
Foi uma ideia excelente, né? Porque a gente sabe que a emoção vai estar garantida para o torcedor nesses últimos jogos, que os times eles vão entrar para ganhar o jogo, por mais que não tenham tantos objetivos na competição. Eles vão querer pelo menos para tirar o rival de alguma situação que ele esteja disputando. Vai ser uma promessa de grandes jogos. E não tem como ter favorito nessa rodada, né? Não tem como se fazer uma aposta correta, assim. Talvez o Figueirense em cima do Avaí é a única aposta que tem como fazer nessa rodada. Mas mesmo assim, o Avaí pode tirar a Libertadores do Figueirense, né? Assim como o América rebaixou praticamente o Atlético Paranaense. Sim. Acho que o único jogo mais tranquilo ali é o do Atlético Goianiense com o América. E não num dia tranquilo, mas meio polêmico do Bahia com o Ceará, né? Porque depois que saiu aquela nota e toda essa coisa... A gente vai falar melhor isso na polêmica, mas é um jogo que tá dando muita polêmica. Tá dando muito. Por mais que não seja um clássico, né? Sim, é um clássico do Nordeste. Mas não do mesmo estado. Exatamente. E eu quero, agora que a gente falou do Vasco também, saber um pouco dessa questão do título. Um negócio que a gente já tinha falado antes, mas é sempre bom ressaltar. Vai jogar Corinthians e Palmeiras, vai jogar Vasco e Flamengo. Quem, na opinião de vocês, eu vou começar pelo Renan, acha que vai se dedicar mais contra o seu rival? O Flamengo ou o Palmeiras? Olha, eu acho que os dois vão se dedicar de forma igual. O Palmeiras ele não tem mais objetivos no campeonato, o Flamengo ainda tem. Mas justamente pelo gostinho de poder tirar o título do Corinthians, o Palmeiras vai entrar bem no jogo e vai causar problemas. É a mesma coisa para Flamengo e Vasco. Eu concordo com o Renan, Paulo. Eu acredito que o jogo entre Flamengo e Vasco é um pouco mais complicado. Porém, eu acho que a entrega dos dois times, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, vai ser igual. O Palmeiras pode tirar o título do maior rival. Então, não é pouca coisa. Pode salvar um ano do Palmeiras que não foi. Foi um ano péssimo. Toda a polêmica que a gente já falou aqui nos outros programas. Então, acredito que vai ser dois clássicos totalmente equilibrados. Apesar do Flamengo entrar para disputar a Libertadores, o Palmeiras entra para selar a paz com a torcida, né? Que foi um ano conturbado entre eles, e agora uma vitória sobre o Corinthians na última rodada, tirando o título deles ainda, é algo que vai selar a paz e salvar o ano deles. Eu também concordo com os meninos, eu acho que o Palmeiras vai entrar muito mais gana do que o Flamengo, com certeza tem a Libertadores e tudo mais, né, clássico, os dois são grandes clássicos, mas eu acho que o Palmeiras tá precisando mais dessa vitória do que o Flamengo, porque o ano do Palmeiras realmente não foi dos melhores, e é o que realmente eles falaram para salvar o ano e tentar não ficar tão feio assim. Bom, e ainda falando do clássico, né? O Vasco e Flamengo, jogo decisivo, mas ressaltar, fazer uma observação que o Vasco fez algo que nunca tinha sido feito, pelo menos nessa época de pontos corridos, que é ganhar a Copa do Brasil e se dedicar de fato ao Campeonato Brasileiro, à Sul-Americana. Não conseguiu se classificar à final, mas brigou até o fim na competição internacional. E ainda tem chance de ser campeão brasileiro. Eu quero saber, começando pelo Márcio, mas jogar isso na roda, se de fato o que o Vasco fez esse ano pode servir como tendência para outras equipes que conquistem Copa do Brasil, Libertadores. Não pode como deve, né, Paulo? Além disso, o Vasco passou por outros problemas, como o do Ricardo Gomes no meio do campeonato. Então, a temporada do Vasco é, sem sombra de dúvidas. Se eu fosse destacar um time, o time do ano, para mim o time do ano, independente se o Corinthians ganhar ou não, para mim o time do ano é o Vasco. Pela campanha na Sul-Americana, ter chegado até as semifinais, por ter vencido a Copa do Brasil e chegar na última rodada disputando o título. Sem sombra de dúvidas, isso deve servir para todas as outras equipes. Hoje, por exemplo, o Santos poderia estar brigando por um título nacional. Tem qualidade para isso. E acabou não disputando. Ganhou Libertadores, já estamos classificados para Libertadores, vamos pensar no Mundial de Clubes. Eu acho que isso é errado, acho que o Santos poderia e tem qualidade suficiente para ganhar o título nacional, poderia estar ali brigando com o Vasco, com o Corinthians, então acho que deve sim seguir de exemplo o que o Vasco fez esse ano para o resto dos anos, para os outros campeonatos. E lembrando que o Vasco começou muito mal na temporada, começou com uma série de derrotas impressionante, acabou não indo bem no estadual, mas foi aquilo que os técnicos sempre falam. O estadual serviu como uma espécie de laboratório para o Vasco, para evoluir ao longo da temporada. E os problemas que o Vasco passou com essa questão do Ricardo Gomes acabaram servindo como motivação e mostra que os times podem
podem sim se dedicar a várias competições ao mesmo tempo e ir bem em todas elas. Foi um ano quase perfeito pro Vasco. Infelizmente ele não conseguiu chegar à final da Sul-Americana. Talvez ele seja campeão brasileiro ainda, pra fechar o ano com chave de ouro mesmo. Tem também o Cruzeiro Atlético Mineiro, né, Paulo? Que é um clássico muito importante da rodada e que vai decidir rebaixamento. O Atlético Mineiro já se salvou, mas tem o Cruzeiro, que é a mesma coisa praticamente. Não a mesma coisa, porque o Atlético Mineiro não busca títulos. Mas o Palmeiras e o Atlético Mineiro têm funções muito parecidas. Quer dizer, o Atlético Mineiro pode rebaixar o Cruzeiro. E tem um outro clássico que eu acho que a gente tem que ficar de olho, que vai ser muito interessante nessa rodada também. Tá certo, estamos encerrando esse bloco. No próximo temos esportes americanos e Olimpíadas Escolares. Não sai daí que nós já voltamos. Estamos apresentando Jornaleiros em Campo.